Bom, gente, agora nós vamos trabalhar com o processo civil. A primeira questão que fala sobre o processo civil é sobre a execução de título extrajudicial. Bom, gente, por regra, nós temos que o título, para ser exigível, para ser executado, ele precisa ser o quê? Certo, líquido e exigível. E aí, por essa regra máxima, eu acho que até nas primeiras aulas de processo civil, quando a gente fala sobre execução de título extrajudicial, essa informação é bem dada para os alunos. Aí, tranquilamente, a resposta certa é que deverá ser extinta a execução se o título não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. É bem tranquilo essa questão, porque realmente é a primeira coisa que deve se tratar dentro de uma ação de execução. Aí nós temos a continuação que fala que no curso dos processos, os juízes são dotados de poderes que lhes permitem conduzir os efeitos de maneira adequada, garantindo, ao término do processo, a prestação da tutela jurisdicional de uma maneira eficaz. Um dos poderes atribuídos aos magistrados pelo ordenamento jurídico pátrio é o chamado poder geral de cautela, que decorre da evidente impossibilidade de abstrata previsão da totalidade das situações de risco para o processo a que podem vir a ocorrer em concreto. Sendo assim, acerca desse importante instrumento processual de concessão de tutela cautelar, é correto afirmar que a resposta é que se trata de uma autorização concedida ao Estado juiz para que conceda não apenas as medidas cautelares típicas previstas no Código de Processo Civil ou em outras leis, mas também as chamadas medidas cautelares inominadas, que é tratado também de forma muito intensa aqui no curso. Com certeza os alunos que prestaram bastante atenção nas aulas, pegar aqueles pontos que a gente sempre fala, isso aqui a FGV vai cobrar, mesmo que você ache que é uma coisa básica, mas estudo que isso vai ser cobrado. Está aqui, pela segunda vez, o processo civil trouxe questões básicas que causou alguma confusão entre os alunos, mas a pergunta está bem tranquila. A respeito da liquidação de sentença, assinale a alternativa correta. E aí essa liquidação de sentença, no artigo 475 do Código de Processo Civil, tem que ter muito cuidado dentro daquele processo sincrético, que nós temos a liquidação que ela pode ser realizada independente de recurso, independente de qualquer situação, justamente porque algumas decisões só podem ser dada continuidade ao seu cumprimento se elas forem liquidadas. E aí foi interessante porque trouxe um pouquinho de arbitragem nessa questão sobre a sentença arbitral, a Lei 9.307 de 1996, que nós temos lá, são títulos executivos judiciais, né? E aí, dentre os títulos executivos judiciais, previsto também no 475 do Código de Processo Civil, está lá a sentença arbitral. Então vamos ver a situação dessa resposta. Para que a sentença arbitral seja liquidada, será necessária a instalação de um processo judicial com a citação da parte sucumbente. Bem tranquila, essa questão também ela é tranquilíssima de ser resolvida. O próximo fala sobre o Ministério Público, que o Ministério Público ajuizou ação rescisória a fim de desconstituir sentença transitada em julgado, aquela ação rescisória ali do 485 do Código de Processo Civil. Ao argumento de que teria havido colusão entre ambas as partes do processo originário no intuito de fraudar a lei. Mediante disso, requereu o Ministério Público, na petição inicial da ação rescisória, a citação tanto da parte autora quanto da parte ré do processo originário. Assinar a modalidade de litisconsórcio verificada na hipótese acima. Ora, o litisconsórcio, ele é passivo, necessário e unitário. Bem tranquilo também essa situação. E uma das situações em que o Ministério Público pode ajuizar uma ação rescisória é justamente quando ele vê a colusão entre as partes para o intuito de fraudar a lei. Tranquilo também essa resposta. No artigo 44, na questão número 44 da prova verde, nos fala numa ação de reintegração de posse em que o esbulho ocorreu há menos de 1 ano e dia. Ao examinar o pedido de liminar constante na petição inicial, o juiz deverá deferir de plano, sem ouvir o réu, se a petição inicial estiver devidamente instruída e sendo a ação de particulares. Realmente eu fico muito feliz nessas duas questões do processo civil, justamente porque em uma aula que nós tratamos da ação monitória, depois nós começamos a falar um pouquinho sobre procedimentos especiais, trabalhamos numa aula só, são 3 horas de aula, mas dentro desse período nós trabalhamos não só
a ação rescisória, mas também entramos nos procedimentos especiais e falamos também dessa ação, das ações processórias. E é interessante isso porque a gente começou, né, em uma aula, nossos alunos conseguiram matar aí 2 questões de processo civil, dadas em sala de aula, colocadas lá no site, e realmente eu fico satisfeito com isso porque com certeza os nossos alunos tiveram um acerto nessas questões, e 2 pontos na primeira etapa da OAB são valiosos demais. Bom, no próximo nós temos que Zélia e Joaquim são vizinhos há cerca de 7 anos. Determinada parede foi construída por Joaquim, mas por defeito na execução da obra, está permitindo a infiltração da água da chuva, gerando os danos na parede limítrofe construída por Zélia. Inconformada, Zélia procura você como advogado a fim de ingressar com medida judicial cabível. Analisando a hipótese e estando Zélia de acordo com seu parecer técnico, você afora ação judicial para o desfazimento da construção ou a reparação da obra defeituosa. Nessa hipótese, como é que será fixado o valor da causa? A gente falou da causa lá no Código de Processo Civil, artigo 258 ao 260, essa é a forma de se calcular e fico também muito satisfeito com isso porque nós batalhamos, nós treinamos muito sobre essa questão de cálculo do valor da causa, inclusive os meus alunos que são alunos da faculdade também, a gente trabalha muito isso aqui e dentro de sala de aula, nós somos no cursinho preparatório, e aí com isso também nossos alunos não tenham dúvida que acertaram com brilhantismo essa questão. E aí a situação que nos remete é que por se tratar de pedidos alternativos, será considerado o de maior valor. Tranquilo demais, a gente trabalha isso muito em sala de aula, trabalhamos isso no cursinho, trabalhamos na faculdade, e o que mais me deixa satisfeito é que das últimas 3 questões que eu falei para vocês agora, 2 foram dadas em uma aula, apenas em uma aula nós demos as 2 questões, e nessa outra aqui a gente bate não só em faculdade, mas aqui no cursinho. Então realmente o Código de Processo Civil foi bem tranquilo. Bom gente, essas foram as questões de processo civil, espero que realmente foram questões consideradas fáceis, né? Eu acho que nível médio aqui talvez dessa ação rescisória, mas batido legal para os alunos ao longo do curso.